Começando aqui para dar uma introdução, vamos ver as leis básicas para um sistema, que vai incluir a conservação de massa, quantidade de momento linear e a primeira lei da termodinâmica. Aqui primeiro para a gente ver como que é um sistema. O sistema ele é composto aqui pela superfície de controle e pelo volume de controle. O volume de controle é toda essa parte aqui de dentro, que está em rosa aqui, e a superfície de controle vai ser só essa área que está saindo, essa área aqui que está saindo a água de dentro do reservatório ou entrando, né? Aqui nesse primeiro exemplo tem uma entrada e uma saída, só que no segundo exemplo só tem uma saída. Isso aqui está em regime permanente, ou seja, se a gente variar qualquer propriedade desse sistema em relação ao tempo, isso aqui tem que ser igual a zero, qualquer variação dentro do sistema. Por quê? Porque vamos ver no primeiro caso aqui, tudo que variar aqui dentro do volume de controle tem que ser igual ao que entra e ao que sai. E aqui no segundo exemplo, tudo que varia aqui dentro tem que ser igual ao que sai, porque o sistema ele é composto pela soma da superfície de controle e do volume de controle. Beleza. Agora dá uma olhadinha melhor nessa superfície de controle aqui, porque vai ser importante depois. Superfície de controle, vamos supor que eu estou pegando essa superfície de controle aqui, vou desenhar ela aqui embaixo. Aí ela vai ter uma área aqui. Essa área vai ser composta pelo diâmetro, né? Que vamos supor que tem um diâmetro. E essa área vai ser π d quadrado sobre 4. Certo? Então, o que acontece? Essa área, na verdade toda a área vai ter aqui um componente normal, um vetor simplesmente apontando para a saída dessa área. Um vetor normal aqui, eu vou chamar ele de N chapéu. Ele vai apontar para a saída. Isso vai ser importante porque quando a gente tiver um fluxo aqui, ou seja, um fluido saindo, alguma coisa saindo daqui com uma velocidade v, o vetor vai ser importante para a gente calcular a vazão, né? Vou chamar agora esse vetor de saída aqui da área de A. Por que vai ser importante? Porque a gente vai precisar de um negócio chamado vazão volumétrica, que é velocidade vezes área, medido aí em metro cúbico por segundo. Vai precisar disso aqui. E o que acontece? Por que o vetor é importante? Porque se a gente tiver uma área, vou simplificar esse desenho nisso aqui, vai ficar mais simples. Vamos supor que a nossa área vai ser sempre na direção normal, o vetor aqui saindo na direção normal. Vamos supor que a nossa velocidade ela está saindo para cá, né? Tem um ângulo alfa aqui, vamos chamar de alfa. Ou seja, quem vai ser a nossa vazão agora? O produto da área vezes a velocidade. Se a gente fizer o produto escalar, vai ser V vezes A cosseno de alfa. Por isso que o vetor é importante, a direção é importante aqui, né? Então agora vamos partir aqui para a conservação de massa. Conservação de massa. Lá do ensino médio a gente aprende que a massa específica é a divisão da massa pelo volume, né? Massa específica que é medida em quilogramas por metro cúbico, chamada aí de densidade também. E por que ela é importante? Porque se a gente tiver, vamos supor que a gente tem um corpo aqui, ó. A gente vai ter esse corpo
esse corpo aqui de baixo que eu desenhei, certo? Nesse corpo, o que acontece? É um corpo de massa M. E essa massa M, a gente pode separar um pedacinho pequenininho de um pedacinho infinitesimal, né, de dm, que é um pedaço muito pequenininho de massa. E o que acontece? A gente pode concluir que a massa desse corpo, desse sistema, vai ser a gente integrar ao longo de todas as massas esse dm, né? E a integral de dm, aqui tem isso aqui é a mesma coisa que eu colocar 1 vezes dm, né? A integral de dm vai ser igual ao próprio m. Só que aí, se a gente colocar em função do volume, se a gente pegar a massa desse sistema, colocar só ms, a massa desse sistema vai ser ρ vezes o volume, né? A partir dessa fórmula aqui, na verdade, da massa específica, e a gente consegue transformar, chegar aqui, m igual a ρv. Só que aí o que acontece? Se a gente diferenciar, fazer um diferencial aqui da massa em relação ao tempo, o que vai variar? Vai variar o nosso volume, certo? Então, a massa do sistema vai ser igual à integral da nossa massa específica ao longo de todos os elementos de volume, né? E não precisa entender isso muito a fundo, é só um conceito, esse conceito aqui que é importante, esse conceito aqui que a gente vai usar depois, que a massa de um sistema, ela é a soma da sua densidade, numa linguagem mais informal, a soma dessa densidade ao longo de todo o volume aqui, ó, do corpo ou do sistema, né? Essa é a parte mais importante aí da conservação de massa. Agora, o que acontece? Vamos para a quantidade de movimento linear. Aqui estou só introduzindo alguns princípios básicos para quando aplicar no teorema do transporte de Reynolds ficar mais fácil de entender. Quantidade de movimento linear. Aqui o que vai acontecer? A gente aprendeu também em física que a quantidade de movimento linear, chamada de P, é igual à multiplicação da massa pela velocidade, né? E daqui a gente vai chegar no seguinte: se eu quiser fazer, se eu quiser variar essa quantidade de momento linear ao longo do tempo, a massa não vai variar, né? Mas a velocidade pode variar, na verdade. E aqui, como a gente está variando o momento linear, ela vai variar. Então vai ficar m de massa, que não varia, dv, da velocidade que está variando. Isso aqui nada mais é do que a aceleração, certo? A derivada da velocidade é a aceleração. Isso aqui vai ser derivada do momento linear em relação ao tempo, vai ser igual a massa vezes a aceleração. E a gente já viu isso antes, né? Massa vezes a aceleração vai ser igual a força resultante aplicada sobre o nosso sistema. E a força resultante vai ser igual à soma de forças de superfície mais forças de campo. Vou chamar de FB aqui. Como assim superfície e campo? Vamos supor que a gente tem um corpo preso por uma corda. Aqui tem uma corda e ele está a uma determinada altura. A força de campo vai ser simplesmente a gravidade agindo nesse corpo, né? A gravidade é uma força de campo.
Aqui a gente tem a gravidade agindo. Na verdade, aqui a gente vai ter a massa vezes a gravidade, né? Que vai ser o peso do corpo, né? Que é devido a uma força de campo agindo sobre essa massa. Esse corpo poderia estar encostado no chão também, não necessariamente suspenso. E agora, o que é uma força de superfície? Uma força de superfície, vamos supor que a gente tem aqui um corpo, e aqui ele tem uma área aqui, mas independente disso, aqui está sendo aplicada uma força. Ela está entrando em contato aqui com a superfície. Então, força de superfície, ela entra em contato com o corpo, né? A gente está aplicando uma força aqui que está entrando em contato, está encostando no corpo. Já a força de campo é simplesmente supondo que esse objeto aqui tem um peso, tem uma massa, aliás, tem uma massa, e aqui é o peso desse corpo, que é igual a massa vezes a gravidade, e a gravidade seria essa força de campo agindo sobre o corpo. Beleza. Essa aqui é a descrição do momento, da quantidade de momento linear, né? O momento linear vai ser a massa vezes a velocidade. Tá. Primeira lei da termodinâmica. A gente tem um sistema com uma quantidade de energia igual a E, aqui. E essa energia, a gente pode separar ela aqui em U mais V quadrado sobre 2 mais G vezes a energia potencial gravitacional, né? Vou chamar de Z aqui. Só que aí a maioria dos problemas a gente vai cancelar isso aqui. Se forem problemas aí de termodinâmica, problemas mais simples, a gente vai cancelar a energia relacionada à energia potencial, energia cinética, perdão, e aqui energia potencial. E o que vai acontecer? Essa energia vai virar energia interna. E aí, como é que funciona? Essa energia interna, ela vai variar de acordo com a quantidade de trabalho injetada no sistema, aqui, ou quantidade de trabalho produzida pelo sistema, né? Quando o sistema produz trabalho, esse trabalho está saindo do sistema. Se a gente for fazer uma análise mais visual aqui da parada, vai ser, essa energia vai variar dependendo desse trabalho e da quantidade de calor que o sistema, que o nosso sistema aqui vai trocar com a vizinhança, né? Aqui é a vizinhança, a quantidade de calor que o sistema vai trocar com a vizinhança, certo? Então, o que acontece? Essa equação aqui, a famosa primeira lei da termodinâmica. Nossa, esperei que eu rabisquei muito aqui. Primeira lei da termodinâmica, escrita aqui popularmente como U igual a Q menos W, que significa a energia interna de um sistema é igual à variação, na verdade, a variação da energia interna de um sistema é igual à quantidade de calor menos a quantidade de trabalho. Beleza? Então, essa primeira lei aqui é para um sistema fechado, né? Para um sistema aberto, para um volume de controle. O que é um volume de controle? O volume de controle está tendo fluxo, né? Está tendo fluxo de alguma coisa. Ou seja, não é simplesmente um trabalho realizado aqui, W, né? Esse trabalho ele vai ser realizado ao longo de um tempo. Então, quer dizer, ao longo de um tempo não. Esse trabalho ele vai ser realizado, a gente vai começar a olhar ele por unidade de tempo. Então ele vai se transformar em potência injetada no sistema e a taxa de transferência de calor desse sistema com a vizinhança, né? Então isso aqui também pode ser escrito dessa forma, que isso aqui é simplesmente a variação da nossa energia interna em relação ao tempo vai ser igual a variação do nosso trabalho em relação ao tempo menos a taxa de transferência de calor do nosso sistema com vizinhança em relação ao tempo. Pode ser escrito desse jeito aqui também. Beleza. Agora vamos dar uma revisada aqui nas propriedades extensivas e intensivas
de um sistema. Bom, propriedades extensivas, chamada aqui de Nzão, né? N maiúsculo. Essas propriedades, elas têm a massa na sua equação, né? Ou seja, elas dependem da massa. Então, se a gente pegar o exemplo aqui da termodinâmica, a energia interna vai ser isso aqui, vai ser o zão, certo? Vai ser U maiúsculo. E esse U maiúsculo, ele é nada mais nada menos do que a massa vezes a energia interna específica. Essa aqui seria a propriedade intensiva, representada pelo N minúsculo, e essa aqui a propriedade extensiva, né? Então, se a gente olhar aqui na quantidade de momento linear, o momento linear ele é m vezes a velocidade, é massa vezes a velocidade. Se a gente dividir esse momento linear pela massa, a gente vai achar a velocidade, que nada mais é do que a propriedade intensiva. A quantidade de momento linear por unidade de massa, que é a própria velocidade, né? Aqui é bem simples esse conceito. E agora, o que é o teorema do transporte de Reynolds? O teorema do transporte de Reynolds vai relacionar a variação de uma propriedade no volume de controle com o seu fluxo na superfície de controle, igual a gente viu aqui em cima. Então ele vai relacionar à medida que, por exemplo, aqui tem um líquido dentro do volume de controle e aqui esse líquido está saindo, essa água, vamos dar o exemplo da água, está saindo com uma velocidade V1 aqui. Então, o teorema do transporte de Reynolds vai relacionar como que o nível dessa água, a quantidade dessa água, jogando ali logo para o nosso primeiro tópico que relaciona o teorema do transporte de Reynolds com a conservação de massa, a quantidade de massa aqui dentro, como que a gente consegue relacionar a quantidade de massa aqui dentro com a quantidade de massa que passa pelo nosso volume de controle, certo? Pela nossa superfície de controle, perdão. Aqui é a superfície de controle, aqui vai ser o volume de controle. Então, o teorema do transporte de Reynolds vai relacionar essas duas massas. E como que ele vai fazer isso? A gente já viu que a variação de uma propriedade de um sistema no regime permanente é zero, né? Aqui é a taxa de variação de uma propriedade qualquer, chamada de N, no sistema. Essa variação vai ser zero no regime permanente. E a maioria dos exercícios, problemas, vão ser no regime permanente. Acho que todos até. E aqui a gente já viu lá em cima que o sistema ele é a soma do volume de controle mais a superfície de controle. A gente está vendo isso aqui agora. Porque a taxa de variação de uma propriedade N qualquer, aqui, dentro de um sistema, tem que ser igual a taxa de variação dentro do volume de controle, mais a taxa de variação devido ao fluxo na superfície de controle. Então, é isso que o teorema do transporte de Reynolds faz. Relaciona essas variações, né? Então, se a gente pegar agora essas integrais aqui, parecem muito complexas e tal. Mas dá para simplificar. Se a gente pegar aqui e aplicar o teorema do transporte de Reynolds na conservação de massa, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, lembra que aqui tinha um N, é uma propriedade qualquer, agora vai ter a massa, né? A gente está variando a massa. E se a gente pegar a definição, propriedade extensiva N vai ser igual a massa vezes a propriedade intensiva Nzinho, N minúsculo. Então, se a gente substituir o N pela massa aqui, se a massa for a nossa propriedade extensiva, né? Quem vai ser a propriedade intensiva? Vai ser o 1, certo? Se a gente dividir massa pela massa, a gente vai chegar em 1. Então, aqui na primeira integral, a gente tem que a variação de uma propriedade extensiva de um sistema é igual à soma das variações das propriedades intensivas, tá? Essa aqui é a grande sacada aqui do teorema do transporte de Reynolds.
a variação do sistema como um todo vai ser da propriedade extensiva, mas a variação dentro do volume de controle e da superfície de controle vai ser da propriedade intensiva, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu quero variar a minha quantidade de movimento linear, dentro dessas integrais aqui, vou escrever mais simples, tá? Aqui, dentro dessas integrais, a gente vai ter a propriedade intensiva, que é o V, como a gente já viu, ρ dV, do V de volume aqui. Esse aqui é o volume, esse aqui é a velocidade. Mais, vou colocar aqui embaixo, aqui é só para dar um exemplo, mais a integral, aqui é a integral do volume de controle, mais a integral na superfície de controle de V, que é a propriedade intensiva aqui, da nossa quantidade de momento linear, tá? V ρ vezes VdA. E esse VdA é justamente a nossa vazão volumétrica, que a gente viu lá em cima, né? Por isso que ela está com esse vetor aqui, ó. Mas aí na hora de simplificar essa integral, o vetor vai sumir. E o que vai acontecer? Aplicando na conservação de massa, né? Isso aqui a gente já sabe que vai ser zero. Nossa, ficou horrível, né? Isso daqui vai ser zero. Isso daqui, na maioria dos casos, vai ser zero também. E isso daqui a gente vai desenvolver agora, né? O que acontece? Se esse camarada aqui não for zero, ele vai virar isso daqui, ó. Por quê? Vamos lá. A gente vai ter a derivada. Vou colocar uma derivada simples aqui. Não vou colocar a derivada parcial, porque geralmente a gente vai ver situações unidimensionais, né? Que a velocidade, por exemplo, ela está em uma dimensão só, e isso aqui, como derivada parcial, não vai ser muito útil, não. Vou colocar ela como derivada simples mesmo. Isso aqui, ρ dV, ρ é constante em relação ao volume, em relação ao dV. Então ele vai sair da integral, certo? Vai ficar ρ integral de dV. E a integral de dV vai ser V, certo? Então o que vai acontecer? D de derivada aqui, a gente está derivando ρ V. E o que vai acontecer? Por que isso aqui não é igual a zero, né? Opa. Por que esse cara aqui não vai ser igual a zero nesse exemplo que eu dei? Esse cara aqui só vai ser igual a zero quando a gente tiver um reservatório com uma entrada e uma saída, né? Se falar que é em regime permanente, a quantidade total desse sistema, contando volume de controle e superfícies de controle, vai ser zero. A variação vai ser zero. Só que imagina agora que a gente tem um reservatório só com uma saída. Tá só saindo, igual lá no primeiro exemplo. A massa aqui dentro, ela tá variando. E se a massa tá variando e o volume não, porque o volume do reservatório continua constante, a massa varia. Ele está perdendo massa. O líquido está saindo aqui com uma velocidade. Está perdendo massa e está mantendo o volume constante. O que vai acontecer? A nossa massa específica vai variar. Vai variar. Tá? Então, o nosso volume vai sair da derivada, porque ele é constante. E a gente vai derivar a nossa massa específica em relação ao tempo. Se no problema só tiver o reservatório ou qualquer coisa que a gente estiver analisando, o nosso volume de controle, só tiver uma saída ou uma entrada. Quer dizer, saídas ou entradas, na verdade, né? Se não tiver um fluxo contínuo ali de reposição do fluido dentro desse reservatório. Se só estiver saindo, a massa vai estar variando. Se só estiver entrando, a massa também vai estar variando. Logo,
a massa específica vai variar também, se o volume permanecer constante. Beleza. Então, a gente já viu que esse cara aqui vai ser 0. Esse cara aqui, na maioria dos casos, vai ser 0 também. Só que eu não vou representar ele como 0 por enquanto. Vou deixar ele aqui. E esse cara aqui. Esse cara aqui, se a gente integrar em relação à área, o ρ é constante. A velocidade, ela pode ser constante ou não. Ela pode ser também representada por uma expressão, por exemplo, o campo de velocidade aí que varia em relação a y. Então pode ser, sei lá, u igual a y. E a gente tem aí um campo de velocidade mais ou menos assim, né? Variável, né? Um campo de velocidade variável. Não é um campo de velocidade com velocidades constantes em qualquer ponto. É um campo que varia a sua velocidade à medida que ele sobe ou desce no eixo y. Por isso que tem o y aqui. Não necessariamente essa expressão aqui representa a variação de velocidade nesse caso aqui específico, tá? É só um exemplo do que pode acontecer. Então essa velocidade aqui, na maioria dos casos, também vai ser constante. E a área também vai ser constante, né? Em quase todos os casos aí que a gente vai ver. Na verdade, todos os casos que a gente vê vai ser constante. Só que aí é o seguinte, a gente está avaliando superfície de controle, e se a gente tiver duas superfícies de controle, se tiver entradas e saídas, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que analisar. Vamos supor que, igual no esquema que eu fiz ali em cima, isso aqui seja a nossa superfície de controle e o nosso volume de controle está aqui dentro. Essa aqui é uma entrada. Só que, como eu disse, o vetor da área ele aponta sempre para fora. Tá? Então aqui é o nosso vetor área, apontando sempre na direção normal da nossa superfície de controle. E aqui está entrando um fluido, água, por exemplo, com a velocidade V, e aqui está saindo com a velocidade V. Aqui vai ser A1, e aqui vai ser o nosso V1, e aqui vai ser A2 e V2. Tá? Aqui, se a gente fizer o produto escalar desse cara, vai ser simplesmente AV, quer dizer, A2, V2. Se a gente fizer o produto escalar desse cara aqui, os vetores estão em sentidos opostos. Então, a gente vai ter o sinalzinho de negativo aqui. Então, vai ser menos V1 A1, certo? Então, o que vai acontecer na nossa brincadeira aqui? Vai ser as saídas, a superfície de controle, o fluxo que acontece na superfície de controle das saídas, então vou botar só um S aqui, menos o fluxo da superfície de controle nas entradas, certo? Isso aqui vai ser a nossa vazão volumétrica. Isso tudo aqui vai ser a nossa vazão mássica, porque massa não é igual a ρ vezes o volume, né? Então, se a gente variar esses caras aqui em relação ao tempo, a massa e o volume, a gente consegue achar a vazão volumétrica e a vazão mássica. E o que relaciona esses dois é justamente uma constante, que pode ser constante ou não, né? Mas aqui a gente está considerando como constante, que é ρ, que é a massa específica. Então esse cara aqui vai ser a vazão mássica. Beleza. O que vai acontecer então? Se a gente quiser considerar esse cara aqui, ó, como zero, na maioria dos casos, essa fórmula vai virar nada mais nada menos do que somatório das vazões mássicas de entrada tem que ser igual ao somatório das vazões mássicas de saída. Beleza? Aí você pode abrir essas equações, aí vai ser somatório de ρ, V de entrada, A de entrada, igual a ρ, V de saída, A de saída, né? Você pode abrir essas equações aí, se achar melhor, se o problema exigir isso, né?
E agora fazer um exemplozinho aqui, mas eu vou dividir aqui porque está muito grande já o vídeo.